eu viverei o meu milagre. Vocês terminaram de ver um vídeo de 2018 em Lisboa, Portugal. E é a prova da fidelidade de Deus. E o nosso tema tem exatamente a ver com o cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas. Hoje nós vamos terminar a série que estávamos trabalhando com as filhas de Zelofeade desde segunda-feira passada. E hoje nós vamos terminar a preciosa história. Vamos à Bíblia, Números capítulo 27 e o versículo de número 4. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dai-nos a possessão entre os nossos irmãos de nosso pai. Vocês se lembram, vocês que estão comigo, que nós começamos com esse texto bíblico. Por que tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dai-nos a possessão entre os nossos irmãos de nosso pai. Irmãos, essa história nos vai mostrar, ou nos mostrou, e hoje a gente vai fechar, que Deus muda regras, que Deus muda governantes, que Deus muda reis, que Deus faz para o sol, manda chuva, para a chuva, abre o mar, fecha a boca dos leões. Deus faz o que Ele for necessário para abençoar a nossa vida e fazer cumprir o seu propósito em nós. Lhes disse essa semana, numa das ministrações, que a única pessoa que trunca esse cumprimento é exatamente eu e você. Então, vamos terminar a emocionante história das filhas do velho Zelofeade. Vocês se lembram do nome delas, não? E quantas eram? Ontem eu vi alguém dizer, por favor, digam-me aí a mim, como eram os nomes delas, no comentário. Eu falei tanto o nome delas que é para você interiorizar. E outra coisa que eu quero dizer a vocês, os seus nomes, nós demos um significado. Estabelecemos um significado para elas, para poder contextualizar para o tempo de hoje e fazer com que cada uma de nós, nas diversas situações que se apresentarem, a gente possa ter força e tirar da palavra o respaldo para prosseguirmos na nossa luta, buscando viver o nosso milagre. Diga, eu viverei o meu milagre. Hoje você não vai dizer para a sua vizinha, você não vai dizer para o seu companheiro de banco, eu acho isso terrível quando dizem na igreja, diga para o seu irmão. Mas você não vai dizer para ninguém, você vai dizer para você. Diga, eu viverei o meu milagre. Sabia que existe um milagre para você? Sabia que tem um especial hoje para você? Pois vamos lá. Você precisa saber uma coisa muito importante. Existem várias versões da Bíblia e por isso algumas variações na grafia dos nomes das filhas de Zelofeade. Mas nada disso quita a origem e a fidelidade da história.
Afinal, ela está inserida nos anais da Bíblia Sagrada. Então nós tivemos, vamos repetir com vocês: primeira, Macla; segunda, Noa; terceira, Ogla; quarta, Milca; e a quinta, bem-vinda, Tilsa, que nós demos o nome a ela hoje de Deleite. Eita, que coisa boa! Nós começamos com confiança, fomos a Noa, uma mulher determinada, ninguém me detém. Fomos a Ogla, que não tem pés amarrados, quer dizer, pés soltos. Depois fomos a Milca, uma mulher que tem autoridade. Há uma outra versão que diz que é uma mulher que dava conselhos. Quer dizer, se dava conselhos é porque tinha autoridade sobre o assunto. Olha aí que coisa linda. E Tirsa, que a chamamos Deleite. Então a gente vai ao texto e o texto diz: por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da nossa família? A pergunta é: por que se tiraria? E por que elas fizeram isso? Se você não escutou, não esteve comigo nas mensagens passadas, procure a primeira mensagem da série das filhas de Zelofeade e você vai ver a introdução que foi dada naquele momento com respeito à herança e com respeito à situação das mulheres. A lei estabelecida por Moisés da herança dizia que o filho mais velho receberia a herança em dobro e o resto era repartido entre os filhos. Isso está especificado na Torá, no livro da Torá, em Números 27, mas na Torá. E então, o que aconteceu com isso? As filhas, sabendo disso e estando prestes a chegar na terra, e as tribos estando sendo divididas, a herança estando sendo repartida entre as tribos, então elas decidiram viver o milagre delas. Por isso, elas tomaram algumas atitudes. Você já conhece o histórico de determinação de cada uma delas. Primeiro, você, para viver o milagre, precisa ter ousadia. A primeira coisa que elas fizeram, elas tiveram ousadias. Elas disseram: não vamos ficar paradas. Vamos fazer alguma coisa, vamos falar com quem de direito, vamos lutar até chegarmos à presença de Moisés e pedir a ele e fazer a ele a nossa pergunta. Porque não é justo que nos deixem sem herança. Tenha ousadia no que você está precisando, no que você está pedindo e vá direto à pessoa certa. Peça a Deus e vá usando os caminhos corretos. Não faça atalhos. Elas começaram pelos líderes pelos príncipes da tribo dela. Depois elas foram aos príncipes maiores. Depois foram ao sumo sacerdote Eleazar. E nenhum tinha resposta para elas. Até que elas chegaram ao chefe, a Moisés. Moisés era o homem que tinha. Moisés era o Deus para eles naquele momento. Então nenhum de nós hoje podíamos chegar na presença de Deus. Mas Paulo nos afirma que pela obra do Calvário, com ousadia, nos apresentamos diante dele através de Cristo Jesus. Elas foram determinadas. Se lembra de Noá, não? Elas foram determinadas. Há um provérbio popular que diz que querer é poder. Se lembrem, elas podiam ser mortas, mesmo assim elas arriscaram a vida.
elas podiam ser apedrejadas. Elas podiam não voltar mais para a tenda aonde viviam. Mas o que era que elas tinham a perder? Elas já não tinham nenhuma perspectiva, já não tinham nada mesmo. A lei de herança dizia que elas não tinham nada. Então, se eu não tenho nada, se eu não tenho o que fazer, eu vou pelo menos lutar. Eu vou pelo menos dar tudo o que eu tenho de esforço, ou ousar, vou falar com o meu chefe superior, vou contar a ele a história e vou ver a saída dele. Ele tem que me dar uma resposta. Do jeito que tá, não pode ficar. Se você arriscar chegar a Deus confiantemente e com a cara limpa, sem máscara, com o coração sincero, falar com Deus, orar ao Senhor, pedir a Deus no nome de Jesus, Ele vai dizer: filho, filha, escuta aí, eu estou para escutar a tua necessidade. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abre-se-lhe-á. Mateus 7,7. Peça, busque, insista. Tudo tem um preço. Até a sua salvação custou o preço precioso do sangue de Jesus. E desfrutar da salvação na terra tem simplesmente o preço estabelecido pelo próprio Cristo Jesus. Quem quer vir após mim, disse Cristo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. E cruz é sofrimento, cruz é renúncia, cruz é vitupério, cruz é vergonha, mas cruz é maldição, mas cruz é vitória. Cruz é ressurreição. Cruz é trocá-la por uma coroa de glória. Cruz é a vitória do cristianismo. Se não houvessem a cruz, não existiria a morte de Cristo, não existiria a salvação, não existiria a nossa redenção pelo sangue derramado no Calvário. Aleluia! Ouse pedir ao Senhor Jesus. A segunda coisa que eu quero que nós aprendamos nessa manhã: elas tiveram equilíbrio. Elas foram a Moisés, se apresentaram como as filhas de Zelofeade. Elas podiam pedir outras coisas, ou murmurar, ou apontar que ninguém fez nada por elas, ou jogar a culpa em qualquer pessoa, ou mesmo reclamar de Moisés, ou mesmo reclamar de Deus. É muito injusta essa lei. Eita, como é que está aí com você? Está tremendo nas bases? Porque eu estou. Mas não, elas foram direto ao ponto. Tem gente que não sabe, não tem equilíbrio para pedir as coisas a Deus. Tem gente que pede a Deus para ser o homem mais rico. Para quê? Por que você precisa ser o homem mais rico? Por que você precisa ser a mulher mais rica? Não, dê-me para que eu não tenha que me queixar, que murmurar. Dê-me o que me dê para eu viver saudável na terra com a minha família, com os meus amigos, desfrutando da minha casa, desfrutando dos passeios, desfrutando de uma vida digna, investindo na obra. Tenha equilíbrio. Não tem carro? Peça ao Senhor um carro mais específico. Me dê um carro qualquer. Não, porque vem um carro velho e vai ser pior para você. Aprenda a pedir, a ter equilíbrio para pedir as coisas a Deus. O que é uma pessoa equilibrada? É uma pessoa que tem harmonia entre as coisas que está fazendo. Eu não posso ser desequilibrada, porque seria trair
a cada um de vocês do outro lado. Trair o que Cristo tem confiado a mim. Se eu seria desequilibrada se chegasse aqui e ensinasse tudo isso e no meu núcleo familiar e na igreja onde trabalhamos 18 anos seguidos formando discípulos, eu atuasse completamente diferente. Na igreja eu sou uma, em casa eu sou outro. Isso é desequilíbrio. E gente desequilibrada não sabe como pedir as coisas ao Senhor. Não adianta ter equilíbrio para pedir se quando você recebe não tem equilíbrio para usar. Por isso que não chegou ainda, meu amado, minha amada. Primeiro temos que ter o equilíbrio. A fé não é loucura. Não, a fé não vai pagar o seu cartão de crédito, não. Então não compre no cartão de crédito dizendo, por fé eu vou pagar. Vai não, viu? Vai o quê? E você sabe o problema que dá o cartão de crédito com esse juro abusivo. Então isso é desequilíbrio. Diga, a minha fé me coloca onde a realidade não está. A minha fé me coloca onde a realidade diz não. A minha fé me transporta ao impossível onde Deus está reinando. Só tem um jeito de eu chegar lá. Não adianta eu gastar horas pregando e no final não ter um grão de mostarda de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A outra coisa que aprendemos, expectativa. Vamos andar um pouco mais rápido. Viva esperando o seu milagre. Ousou, tem equilíbrio, pediu, falou com Deus, elas falaram com Moisés, falaram com os príncipes, falaram com Moisés, e quando elas pediram a Moisés, olha que coisa linda, a expectativa. Moisés disse, o que vocês precisam? Ela disse, a herança do nosso pai. Nós queremos a herança é nossa. A herança é sua. Oh Deus, restitui dessa manhã. A herança do nosso pai não é justo. Elas tinham uma referência desse pai. Queridos, eu falei na primeira mensagem da semana. Hoje eu vou voltar num outro lado. Elas disseram, nosso pai não fez parte do grupo que murmurou contra o Senhor, Moisés. Olha que exemplo. Olha que exemplo, não murmurou não, ele morreu nos próprios pecados dele. Quer dizer, ele morreu como qualquer outro morria, mas ele não fez levante sobre o Senhor, Moisés, porque sobre o Senhor está a voz de Deus falando para a gente. E permita-me dizer, e nós já temos visto isso. Olha que responsabilidade de Moisés. Está me ouvindo, pastor? Está me ouvindo, líder? Está me ouvindo, pai? Está me ouvindo, mãe? Quando for lhe pedir um conselho a você, permita-me a sinceridade em lhe dizer nessa manhã. Escute, e se não tem certeza, segurança, diga, eu vou orar e ouvir a voz de Deus. E foi o que Moisés fez. Moisés disse, não, eu não posso dizer nada a vocês, eu vou orar. Isso é muito sério, meu povo. É uma lei estabelecida por Deus através de mim. A lei da herança está estabelecida desde o Sinai. Já fazia 36 anos que essa lei estava em vigor. 37. Então, de repente, uma emenda na lei, uma emenda na Constituição. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus que não era o Congresso Nacional nem o Senado que tinha que votar essa emenda. Não. Essa emenda Moisés levou ao Deus verdadeiro.
Voltemos aos princípios. Vamos ouvir a voz do Espírito. Vamos sim investir tempo na oração e ouvindo a voz do Espírito. E Moisés disse: vão para casa, que eu vou dar uma resposta a vocês. Aí a gente vai terminar dizendo a resposta que Moisés deu a elas. Você crê nas promessas? Você vai viver o seu milagre? Há uma promessa hoje para você, com a sua cara, com o número do seu sapato, com o tamanho da sua roupa, com a sua genética, com o seu estilo. Há uma promessa de Deus para você nessa manhã. Ela é única, ela é sua, é o seu milagre. Comece a viver o seu milagre. Deus mudou a regra. As mulheres regressam e recebem de Moisés a resposta. E Moisés diz: recebi palavra de Deus para vocês. Ele falou comigo. Vocês estão certas. Há uma versão que diz: é justo o que as filhas de Zelofeade te estão pedindo. Ele mandou dizer que eu mudasse a lei de herança para atender a vocês. Deus disse daquelas mulheres a Moisés. Deus deu um testemunho daquelas mulheres. Moisés, elas falaram o que é justo, Moisés. Certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai e farás passar a herança a elas do seu pai. Deus, essa manhã, pode dar testemunho de você. Porque através de Cristo Jesus, eu e você fomos justificados. E por isso temos paz com Ele. É justo o seu pedido diante de Deus. Examine seu coração nessa manhã e veja e viva o seu milagre. A atitude ousada daquelas mulheres mudaram a lei de herança. Passa para a filha, Moisés. Não tem filho homem, passa para as filhas. Não tem filhas e nem filhos homens, passa para os irmãos deles. Não tem irmãos, passa para os irmãos do seu pai. Não tem irmão pai, passa para o parente mais chegado. Moisés, isso é estatuto perpétuo para os filhos de Israel. Gente, essas mulheres mudaram a lei. E chegamos à última filha dele. E quando chegamos à última filha, o nome dela, nós demos um significado: deleite, aquela que tem o favor do Senhor e cuja graça resplandece a todos. Todas as filhas de Zelofeade receberam herança em dobro, receberam a herança da terra que correspondia e receberam a herança do pai que lhe correspondia. Deleita-te no Senhor nessa manhã e Ele fortalecerá o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará por ti. Elas receberam a herança e você, nessa manhã, vai viver o seu milagre. A sua herança já está garantida. A sua herança é a herança de herdeiro da glória de Deus. Mas você tem que começar a viver o seu milagre agora. Seja ousado, tenha equilíbrio, tenha determinação, não desista. Ore,
Cante, busque um tempo na presença do Senhor, alegre o seu coração, tenha confiança, seja determinante, não tem pé solto, seja conselheiro, tenha autoridade divina para guiar o rebanho, para guiar a família, para guiar o trabalho, para guiar a herança que Deus lhe deu. E deleite-se no Senhor, porque Ele vai fazer você viver o seu milagre nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de o Senhor mudar as estações, o tempo, para atender a voz de um simples homem, de uma simples mulher, mas que depositaram a confiança no Senhor e se tornaram verdadeiros heróis da fé e verdadeiras mulheres notáveis. Eu os abençoamos nessa manhã. Eu os abençoo, Senhor, com a bênção do céu, com a tua bênção, no nome de Jesus. Amém.